A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. E vamos botar água no feijão. Você está ouvindo o especial Hábitos Alimentares, do programa Universidade 93,7 da Rádio USP. Põe os pratos no chão e o chão tá posto. Bom dia, ouvintes. Está no ar o programa Universidade 93,7. Eu sou o Gabriel Araújo. E eu sou Isabela Veleda. O programa de hoje é sobre hábitos alimentares. Começaremos pela história do arroz e feijão, as bases dos nossos pratos no Brasil. Também vamos conversar sobre fome e a contraditória relação entre desnutrição e obesidade. Vamos descobrir o motivo de os alimentos processados serem tão baratos. E por falar em preço e economia, nosso programa aborda as tributações sobre alimentos. Você também entenderá mais sobre a alimentação na pandemia, com o aumento do consumo de álcool e dos pedidos por aplicativos de entrega. Tudo isso agora no Universidade 93,7. O arroz e feijão são os alimentos mais comuns na dieta do brasileiro. O repórter Marcos de Rosa conversa com especialistas para entender a importância deles na nossa cultura e saúde. Confira. Olá, ouvinte. Meu nome é Marcos de Rosa e hoje conversamos com especialistas para saber de onde veio a fama e a importância do arroz e feijão no Brasil. Para começar, falamos com o professor Henrique Carneiro, que ministra a disciplina de História da Alimentação na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele nos conta mais sobre a história desses alimentos. No início da colonização, o alimento principal era a mandioca. Quando começa a penetração bandeirante nos sertões do Brasil, é que vai se adotar o milho e o feijão. Em primeiro lugar, porque são produtos que podem dar safras muito rapidamente. Isso vai fazer aquele complexo alimentar, que é um pouco o complexo tanto da culinária mineira como da paulista, né? Que é o tutua mineiro virado à paulista, que é a mistura do feijão com a farinha de milho, e vai se constituir numa base de toda essa culinária, enfim, que é associada ao feijão tropeiro, né? Que eram das tropas que justamente avançavam para chegar ao Mato Grosso. Arroz não, arroz veio de fora. Arroz é asiático e foi trazido pelos europeus. A chegada da corte no Rio de Janeiro vai alterar em muito, de forma profunda, né, a sociedade brasileira, trazendo vários elementos que já estavam consagrados nos hábitos portugueses e vão chegar no Brasil. Mas apesar de ser o alimento mais conhecido Brasil afora, Carneiro explica que culturalmente outros sabores pesam mais que o feijão com arroz. E a ideia de que exista uma uniformidade é longe da realidade. O que a gente tem, na verdade, são alguns complexos bem regionais. Na Amazônia, por exemplo, é um complexo no qual os alimentos locais, desde, enfim, o tucupi, que é um derivado da mandioca, passando pelo jambu, pelos peixes. Então não é exatamente a área do feijão com arroz. Por outro lado, você tem uma região também litorânea nordestina, no qual a comida do recôncavo baiano, ligado a toda a tradição, enfim, de origem iorubá, faz com que não haja tanta presença do feijão e arroz, e o próprio milho acaba ocupando o lugar mais relevante, o que faz com que ele seja o objeto de toda essa celebração com a pamonha, com o curau, uma série de derivados que fazem, de certa forma, a identidade nordestina mais associada ao milho do que o arroz com feijão. Mas então, que aspecto nutricional teria transformado essa dupla em fundamento da dieta dos brasileiros? Conversamos com a professora Dirce Marchione, da Faculdade de Saúde Pública da USP, que nos explica que o feijão com arroz é uma bomba nutricional. Essa combinação tem uma proteína de boa qualidade, o feijão é uma boa fonte de folato, muito importante, e fibra também, né? O feijão tem um aporte grande de fibra. Hoje a recomendação é que a base do nosso prato seja de origem vegetal. Montar um prato com arroz e feijão, complementando quantidades generosas de verduras, de legumes, é uma boa opção. E quantidades reduzidas de carne. Apesar dessa importância, muitas pessoas no Brasil continuam sem o básico nas suas refeições. A pandemia do coronavírus desestabilizou a vida de muitos brasileiros e a fome volta a ser uma ameaça no horizonte.
Eu sou Marcos de Rosa e você está ouvindo o Universidade 93.7. No país considerado por muitos como o celeiro do mundo, passar fome pode parecer contraditório. Mesmo assim, milhões de brasileiros precisam escolher entre pagar suas contas no final do mês ou comer. Entenda melhor a situação na reportagem de Lígia Andrade. Segundo dados da Organização das Nações Unidas e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apenas em 2019, mais de 43 milhões de pessoas foram atingidas pela insegurança alimentar no Brasil. Nesse mesmo ano, mais de 10 milhões de brasileiros passaram fome. Eu sou Lígia Andrade e agora no especial Hábitos Alimentares falamos sobre a fome no Brasil. O assunto gera polêmica. No país com o maior potencial agrícola do mundo, passar fome pode causar desconfiança até mesmo no presidente eleito, Jair Bolsonaro, que afirmou, em julho desse mesmo ano, que passar fome no Brasil é uma grande mentira. Mas os números não mentem. Patrícia Lino Costa, coordenadora de pesquisas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, considera que a concentração de renda no Brasil e o valor do salário mínimo contribuem para o aumento da fome. A gente utilizar como base a cesta básica de Florianópolis, que em setembro foi a mais cara e custou R$ 582,40, e multiplicarmos por 3, nós chegamos então a R$ 1.700, o valor do gasto da alimentação de uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, um valor superior ao salário mínimo atual no Brasil. Segundo a pesquisa do DIEESE, o mínimo necessário que um brasileiro deveria ganhar para conseguir passar o mês gira em torno de R$ 4.600, quase 4 vezes o salário mínimo atual. Outro aspecto da insegurança alimentar que ronda o Brasil é a exportação de nossos produtos alimentícios. A polêmica causada pelo aumento exacerbado do arroz nesse ano trouxe à tona a política econômica do atual governo, como explica Patrícia Lino Costa. O Brasil está exportando muito seus alimentos essenciais, então você tem um aumento da exportação do arroz, você tem um aumento da exportação da soja, você tem um aumento da exportação da carne e com isso todos os nossos alimentos de melhor qualidade vão para fora e internamente a oferta cai. Sobre o assunto, Luciana Chinaglia, da ONG Banco de Alimentos, complementa. É uma violência a gente ter um país tão rico e tantas pessoas passando fome, pelo fato de nós sermos campeões aí de exportação de alimentos e alimentar bilhões de pessoas fora do país, e aqui dentro ter esses números gritantes, né, de pessoas em insegurança alimentar. Em 2020, durante a crise pandêmica, a ONG liderada por Luciana Chinaglia contribuiu com mais de 4.500 quilos de alimentos, beneficiando cerca de 1 milhão de pessoas em situação de insegurança alimentar. Patrícia Lino Costa, coordenadora de pesquisas do DIEESE, acredita que iniciativas como a do Banco de Alimentos sejam importantes, mas ressalta: é preciso pensar que a alimentação é um assunto de segurança nacional, é um assunto estratégico. Então, nesse momento de pandemia, as famílias brasileiras não deveriam ter que pagar mais pelos seus alimentos. Segundo o relatório da Oxfam, o Brasil é o epicentro emergente de fome extrema na pandemia. O vírus da fome, como os pesquisadores nomearam o relatório, deve matar mais pessoas do que o coronavírus. Luciana Chinaglia, da ONG Banco de Alimentos, reitera: A fome aumentou muito e continua, e vai continuar. Então, se nós fomos numa comunidade e entregamos 5.000 cestas, aquelas 5.000 cestas foram muito úteis por um período de tempo. Logo na sequência, essa entidade precisaria de mais 5.000, 10.000, 15.000 cestas. A fome exclui pessoas da sociedade, elas são excluídas, é como se elas não fizessem parte de um sistema vigente. Então, através da alimentação, nós geramos inclusão social. Lígia Andrade para o programa Universidade 93,7. Antes, a desnutrição era considerada um problema dos países pobres, enquanto a obesidade era própria dos países ricos. Mas hoje, o cenário está mudando. Saiba mais na reportagem da também locutora Isabela Veleda. Olá, eu sou Isabela Veleda e hoje venho falar sobre a presença da obesidade e da desnutrição
em um mesmo indivíduo. Essa condição leva o nome de dupla carga da má nutrição. Costumamos associar a desnutrição a pessoas carentes de comida, mas o consumo de alimentos pobres em nutrientes também pode levar uma pessoa à desnutrição, mesmo que ela tenha gordura corporal em excesso. No caso de crianças, essa coexistência pode fazer com que elas não atinjam o seu potencial de desenvolvimento físico e intelectual. Para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Viviane Molinos, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. É possível sim que exista essa relação, principalmente numa situação em que a pessoa acaba sendo submetida a uma alimentação baseada em alimentos ultraprocessados, rico em gordura, em açúcar. Não adianta de nada ter energia se você não tem o nutriente necessário para você crescer. Então as proteínas, as vitaminas, os minerais. Você ouviu a doutora Viviane Molinos. O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados é a principal causa do crescimento da dupla carga da má nutrição no mundo. O preço acessível e a falta de tempo são algumas das razões que levam as pessoas a priorizarem o consumo desses alimentos. Rosane Pilot Peça, professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, explica como isso ocorre. Eu acredito que a maior disponibilidade desses alimentos é devido justamente à praticidade. Então é uma questão também de pouca valorização do quanto é saudável preparar os alimentos em casa. Então se compra mais industrializados de baixo valor nutricional em relação a produtos in natura que precisam ser preparados em casa, leva tempo e custa caro. Quando os alimentos industrializados chegam a comunidades carentes, eles acabam se tornando parte da dieta básica de muitas famílias. Nessas comunidades, esses alimentos podem adquirir um valor sociocultural importante. Existem estudos socioculturais mostrando que aquelas pessoas com menor poder aquisitivo, elas se sentem mais parte da sociedade ao poder comprar alimentos industrializados, teoricamente limitados aos ricos. Você ouviu a professora Rosane Pilot. A dupla carga da má nutrição, que lembramos, é a coexistência da obesidade e da desnutrição, é predominante nas regiões mais pobres do norte e do nordeste do Brasil. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal da Bahia, em conjunto com o Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, concluiu que a dupla carga afeta uma pequena parte dos estudantes brasileiros, menos de 1%. Porém, ela é mais expressiva dentro da rede pública. Natanael Silva, pesquisador da Fiocruz que participou do estudo, discute sobre os resultados encontrados. No estudo, nós avaliamos somente uma única forma de manifestação da dupla carga, que é esse fenótipo do indivíduo com baixa altura e com excesso de peso. Essa forma é realmente mais rara e os riscos são mais graves. As outras formas de dupla carga, elas são mais prevalentes. A exemplo do caso da dupla carga no binômio mãe-filho, onde a mãe é obesa e a criança é desnutrida. Você ouviu o pesquisador Natanael Silva. A falta de nutricionistas em locais estratégicos ainda é um desafio para garantir a educação alimentar da população, como diz Rosane Pilot. Você não vê um nutricionista nas equipes de saúde da família, nas unidades de saúde. Se a gente tivesse um profissional ali, muitas ações poderiam ser desenvolvidas com aquela comunidade, adaptando o que aquela comunidade tem para comer, uso de folhas, de cascas, para fazer receitas nutritivas. As ações, por exemplo, que em nível estadual pensam, nem sempre ela se encaixa na necessidade daquele município, daquela unidade de saúde de periferia. De São Paulo, Isabela Veleda. Salgadinho, bala de goma, lanche de fast food, alimentos processados com muito sódio, gordura e açúcar fazem mal à saúde se ingeridos em excesso. Mas por que é tão fácil de encontrar e consumir? A reportagem é de Beatriz Cristina. Olá, ouvintes! Sou a Beatriz Cristina. Para falar sobre o porquê dos alimentos ultraprocessados serem mais baratos, conversamos com a nutricionista Mônica Inês Jorge, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Alimentos que são muito ricos em açúcar, em gordura, em que não tem um valor nutricional
eles são muito baratos, porque eles são feitos a partir de matérias-primas que não são muito boas. É isso, tem açúcar, tem gordura e tem lá os conservantes, X. Então, esses ingredientes que eu falo, como o açúcar, a gordura, eles são ingredientes baratos, então o produto final é um produto barato, com sabor bom. A oferta desses produtos está muito fácil em qualquer lugar vende, então está muito à mão das pessoas. E, de fato, eles custam muito pouco, entre um biscoito integral, que até tem um pouquinho mais de vitaminas, que ele talvez seja preparado com uma farinha de trigo integral. Esse outro não tem. Então, ele é mais barato. Ele é o que a população de baixa renda vai acabar comprando. E essa foi a fala de Mônica Inês Jorge, nutricionista do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Outro motivo para que essa diferença nos preços aconteça é porque as cidades da região metropolitana não produzem os alimentos naturais e, por causa disso, o preço dos insumos do transporte de revenda acaba encarecendo o produto final. Aqui na Feira Livre de Cotia, cidade próxima à capital paulista, conversamos com Vicente e seu filho conhecido como Vitão, que produzem hortaliças em Ibiúna, município que fica a 40 quilômetros daqui e a 62 quilômetros do CEAGESP, o maior entreposto de alimentos da América Latina. Tá muito caro o adubo, o veneno, tá tudo difícil de comprar. Vende, ó, nós vendemos só ele que uma ganha. dúzia de bloco, nós vendemos Ceasa 24, aí vai o barraqueiro, já ganha uma porcentagem em cima, aí o barraqueiro, o oferente vai e compra no Ceasa para revender para vocês. Por isso que vocês acham brócolis a 8, 6 pontos na banca, porque não é culpa nossa e nem dos queirantes, é culpa do atravessador. E essa foi a fala de Vicente e Vitão, produtores de hortaliças e feirantes. Beatriz Cristina, de São Paulo. Aqui no Brasil, grande parte do valor pago em alimentos representa os impostos sobre cada produto. Às vezes, o cidadão nem nota, mas o chamado imposto de consumo varia em uma média de 25% a 30% e forma a base tributária do Brasil. Quem conta mais é o nosso repórter e locutor, Gabriel Araújo. Você pode até não perceber, mas saiba que mais de 17% do valor pago em um pacote de arroz são impostos. Isso significa que, ao comprar um saco de 5 quilos de arroz pelo preço de R$30, mais de R$5 desse valor vão para o governo, segundo os dados da Associação Comercial de São Paulo. O mesmo imposto de quase 18% é cobrado sobre o pacote de feijão, mas para alguns outros alimentos essa porcentagem é ainda maior. O imposto sobre o frango, por exemplo, é de 27%, sobre o açúcar, de mais de 30%, e sobre o peixe, de quase 35%. O tributo cobrado em bens de alimentação é o chamado Imposto sobre Produtos. A carga tributária brasileira está amplamente baseada nesse tipo de tarifa, e o principal imposto cobrado nesses moldes é o ICMS, instituído e pago aos governos estaduais. O nome dele diz tudo: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Pilar da política fiscal do país, o imposto de consumo é altamente regressivo, ou seja, tributa a todos da mesma forma, independente da renda, e invariavelmente tem peso maior para as pessoas mais pobres. Quem explica é o professor Paulo Feldman, da Faculdade de Economia e Administração, a FEA, da Universidade de São Paulo. No Brasil, a grande tributação é sobre produtos, como o feijão, o arroz, o leite. Pega 1 quilo de feijão, digamos que esteja R$20. O tributo é o ICMS 18%, dá R$3,60. Para quem é muito pobre, e no Brasil a 1/4 da população vive com menos de R$400 por mês, é muito dinheiro. Mas será que o brasileiro médio entende o quanto paga de imposto? A Cláudia Rodrigues, que é enfermeira, por exemplo, acha que não. Eu tenho o hábito de olhar todas as notícias que eu pego, mas vou falar uma coisa, eu nunca entendi nada dessa história de imposto. O brasileiro paga imposto demais e não sabe nem pra quê. Mas e no resto do mundo, como é que funciona? De acordo com a gestora de investimentos NCH Capital, o imposto médio sobre consumo no Brasil é de cerca de 25%. Já nos Estados Unidos, onde os salários médios são maiores do que no Brasil, é de cerca de 7%, segundo a companhia. Lá, como em outras nações desenvolvidas, o principal financiamento do Estado é o imposto de renda, que tende a ser mais progressivo. Quem tem mais, paga mais.
O imposto de consumo até existe, é claro, mas costuma ser um IVA, Imposto sobre Valor Adicionado, de alíquota bem reduzida. O Paulo Feldman crê que essa seja a melhor forma de tributação. Os países desenvolvidos evitam impostos sobre produtos. A carga tributária brasileira ela é cheia de injustiças. E o imposto sobre produtos, em geral, é mais um deles. Mas, enquanto não surge uma reforma que toque nessa ferida, o brasileiro vai continuar mesmo pagando aqueles R$5 de imposto no pacotinho de arroz. De São Paulo, Gabriel Araújo. O regime de quarentena trouxe consigo o aumento no consumo de bebidas alcoólicas. As pessoas passaram a beber mais durante a pandemia, e isso merece atenção. Saiba as causas e consequências na reportagem de Guilherme Roque. O consumo de bebidas alcoólicas durante a pandemia aumentou. É o que indica a pesquisa realizada em maio deste ano pela Fundação Oswaldo Cruz. O estudo apontou aumento de 18% no consumo de álcool durante a pandemia. O doutor Arthur Guerra, psiquiatra e especialista em dependência química e professor da Faculdade de Medicina da USP e da Faculdade de Medicina do ABC, explica que as novas angústias causadas pelo regime de quarentena têm influência direta nesse aumento. As pessoas durante o confinamento se sentiam mais tensas, mais angustiadas, mais ansiosas, o sono mais irregular. Muitas pessoas utilizavam da bebida alcoólica como se fosse um passatempo, como se fosse um remédio para dar um certo relaxamento. O médico ressalta que as vendas em lojas online e supermercados aumentou, o que acende o alerta para o consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade. O aumento de consumo de bebida alcoólica tem repercussões tanto a nível da sociedade como a nível individual. A nível da sociedade, uma menor venda de algumas bebidas alcoólicas, especialmente porque esse consumo no passado estava associado a bares, a festas. Porém, aumentou o consumo de bebidas alcoólicas em vendas de supermercado e em vendas online também. Vendas online com um fator perigoso, porque a empresa que está vendendo não tem certeza se do outro lado da linha do computador existe uma pessoa que seja maior de idade. Quer dizer, o menor de idade pode sim tentar burlar essa idade e aí comprar bebida alcoólica da forma online. A nível individual, esse aumento do consumo de bebidas alcoólicas, no começo ele não traz uma consequência muito grande, a não ser aumento de peso e a possibilidade da pessoa ficar gostando de utilizar o álcool como se fosse uma bengala, como se fosse uma muleta para superar momentos difíceis, momentos de angústia. Isso no futuro pode sim vir a dar um quadro de dependência do álcool. Com o regime de quarentena, o Alcoólicos Anônimos, organização não governamental que oferece ajuda a pessoas com problemas de alcoolismo, se adaptou ao meio digital para conseguir manter seu nível de atuação. E isso trouxe diversas surpresas, como conta Fábio Oliveira, colaborador do Comitê de Relações Públicas do Alcoólicos Anônimos. A gente teve que fazer parceria com o Google, estruturar nosso site, toda a nossa literatura foi adaptada para e-books. Não tinha mais reunião por videoconferência aqui no Brasil e agora temos reuniões em todas as regiões do Brasil, com presença assim, muito grande. Tivemos um aumento muito grande na busca por mulheres e jovens. As mulheres representavam 5% da Irmandade e na pandemia a gente teve um número de procura de pessoas pedindo ajuda, foi de 45% por mulheres. De São Paulo, Guilherme Roque. Por causa da quarentena, as pessoas passaram a usar mais os aplicativos de delivery. Com a facilidade de receber os alimentos em casa, o consumidor precisa ficar atento com os hábitos alimentares não saudáveis. Outros detalhes na reportagem de Larissa Silva. Olá, ouvintes! Aqui quem fala é a repórter Larissa Silva. Os aplicativos de delivery conquistaram de vez o coração das pessoas. De acordo com a pesquisa feita pela Mobius, startup de gestão de finanças pessoais, os gastos com os principais aplicativos de entrega de comida, como Rappi, iFood e Uber Eats, cresceram 103% no primeiro semestre de 2020. Segundo Diego Bona, diretor de produto e serviço do Rappi no Brasil, a praticidade de pedir alimentos em casa e as melhorias nas entregas das comidas, por meio de embalagens lacradas e mais higienizadas, são alguns fatores que ajudam a prevalecer a preferência por aplicativos de entrega.
Diego Bona também comentou que neste período de pandemia, as comidas mais procuradas são pizzas, hambúrguer e comida brasileira. Mas o que o surpreendeu de fato neste momento foi o grande aumento dos pedidos vindos de pessoas mais velhas. A gente teve um crescimento de 250% no volume de compra vindo de pessoas com acima de 60 anos. Pessoas cada vez mais, elas não vão se comprar só por um canal ou por outro canal. É um momento que o digital veio para ficar. Como Diego Bona, diretor de produto e serviço do Rappi no Brasil, disse, o digital veio para ficar. Essa realidade pode facilitar o acesso aos alimentos, mas também pode contribuir para os hábitos alimentares não saudáveis. A pesquisadora de pós-doutorado no Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, Caroline Costa, que também faz parte do estudo Nutrinet Brasil, desenvolvido para entender se os comportamentos alimentares estão sendo afetados pelo isolamento social, compartilhou alguns resultados obtidos até o momento. Confira. A gente observou um aumento de quase 5 pontos percentuais no consumo dos marcadores de alimentação saudável. Mas, por outro lado, a gente observou também um aumento no consumo de alimentos ultraprocessados, que são aqueles, então, marcadores de uma alimentação não saudável. E a gente observou esse aumento entre participantes das regiões Norte e Nordeste e também entre participantes de escolaridade mais baixa. É possível que existam algumas diferenças sociais na resposta do comportamento alimentar à pandemia. Vocês ouviram alguns dos resultados do estudo Nutrinet Brasil, que tem como objetivo acompanhar ao longo de 10 anos 200 mil pessoas de todas as regiões do país. Até o momento, o estudo Nutrinet Brasil já ouviu mais de 80 mil pessoas que responderam 2 questionários, um sobre os costumes de alimentação que elas tinham antes da pandemia e outro sobre a alimentação durante a pandemia. Além de fatores econômicos e sociais, as mudanças alimentares também podem ser causadas por questões emocionais. A psicóloga Lilian de Abreu, do Instituto Amor Próprio, comentou mais sobre esse tipo de hábito alimentar motivado pelas emoções. Quando você teve um dia muito estressante na sua rotina, se você pensa, eu vou comer um doce agora, vou comer um lanche agora, porque eu mereço, então você está ensinando para o seu cérebro uma forma de recompensa. O Instituto Amor Próprio, criado na pandemia pelas psicólogas Lilian de Abreu e Catiana Flor e que tem como foco o público feminino, realizou um projeto sobre alimentação e saúde mental. Lilian de Abreu falou que um dos assuntos abordados no projeto é que as pessoas precisam ter contato com as próprias emoções e buscar entendê-las, antes de procurar uma fuga nas comidas calóricas, que por meio dos aplicativos e delivery são mais fáceis de ser adquiridas. Para evitar uma alteração no hábito alimentar provocado pelas emoções, a psicóloga Catiana Flor, do Instituto Amor Próprio, deu uma dica de como observar a sua alimentação e o que fazer se perceber um aumento ou uma diminuição não intencional no consumo de determinados alimentos. Antes da pandemia, eu tinha uma rotina de alimentação, Para ajudar, tentar talvez manter essa mesma rotina ou uma rotina semelhante. Se você tentar manter essa mesma rotina, se alguma coisa começar a sair fora ali, você já vai começar a perceber, O Instituto Amor Próprio é um projeto que está disponível nas redes sociais e no YouTube. De São Paulo, Larissa Silva. Universidade 93,7 termina por aqui. Você ouviu neste programa reportagens sobre arroz e feijão, fome no Brasil, obesidade e desnutrição, o preço dos alimentos processados, tributação de alimentos, álcool na pandemia e aplicativos de delivery. O programa de hoje foi apresentado por Gabriel Araújo e Isabela Veleda. As reportagens foram de Marcos de Rosa, Lígia Andrade, Isabela Veleda, Beatriz Cristina, Gabriel Araújo, Guilherme Roque e Larissa Silva. Produção de Guilherme Roque e Marcos de Rosa e edição de Larissa Silva e Lígia Andrade. Com coordenação de Beatriz Cristina. Neste programa, você ouviu as músicas Feijoada Completa, de Chico Buarque, e Me Roubaram Mi Runa Mula, de Juaneco e Sucombo. Esse programa está disponível em usp.br/cje/radiojornalismo. Obrigado pela audiência e até mais. Desejamos um bom dia a todos. Desquitadura, pendura, fatura no nosso irmão e vamos botar água no feijão. Você ouviu o especial Hábitos Alimentares. A Rádio USP apresentou
Programa Universidade 93,7.